Bom, vamos lá. Imagina a cena com a gente. É uma noite, bem fria, maio de 1990. Uhum. O lugar é Lac du Flambeau, uma pequena comunidade indígena lá em Wisconsin. E a gente tem uma jovem mãe, Susan Pupart, 29 anos, que vai a uma festa. Uma coisa normal, sabe? Totalmente corriqueiro. Exato. E aí, ela simplesmente nunca mais volta para casa. Os materiais que a gente analisou aqui contam a história não só de um desaparecimento, mas de um silêncio. Um silêncio, assim, muito pesado que durou décadas. E a nossa missão hoje é justamente mergulhar fundo para entender as camadas desse silêncio e por que, até hoje, a pergunta "o que aconteceu com a Susan?" continua sem resposta. E esse ponto de partida é perfeito porque a palavra é essa mesma, silêncio. A história da Susan Pupart é tão impactante porque ela não é um caso isolado, né? Não mesmo. Ela é tipo um microcosmo que expõe uma ferida muito maior, que é a invisibilidade, a negligência sistêmica com crimes contra mulheres indígenas nos Estados Unidos, especialmente naquela época. O que aconteceu e, talvez mais importante, o que não aconteceu nas horas e dias seguintes. É aí que está o centro de tudo. Então, vamos para os fatos, porque a gente sabe. Os últimos momentos da Susan são de uma normalidade que hoje chega a dar um arrepio, né? Sim. As fontes confirmam. Ela saiu da festa com 2 homens, entrou num carro azul e fim. Essa é a última vez que alguém a vê com vida. É um contraste, assim, absurdo. Um momento banal que vira uma tragédia. E o que vem logo depois é o que define tudo. A família percebe que ela não voltou, entra em pânico, mas a reação oficial simplesmente não existe. Nenhuma. A polícia local não trata o caso como urgente. Não tem busca organizada, não tem coletiva de imprensa, não tem alerta, nada. Enquanto as instituições, assim, estavam de braços cruzados, a família dela, desesperada, começou a procurar por conta própria. Eles que foram para a floresta. Exatamente, bateram de porta em porta sozinhos. E a gente sabe, né, que em qualquer investigação as primeiras 48 horas são de ouro. Ali elas foram jogadas fora. Para entender o porquê, os materiais que a gente leu usam um termo muito forte. A geografia do abandono. Geografia do abandono. Lac du Flambeau é uma reserva isolada. E a jurisdição ali é uma bagunça, sabe? Existe a polícia tribal, com pouquíssimos recursos, e a polícia do condado, que é uma força externa. Na prática, uma joga a responsabilidade para outra. Ah, então vira uma espécie de limbo legal. Uma terra de ninguém, onde ninguém é de fato responsável. Exatamente isso. Criou-se um vácuo de ação imediato. E aí você soma isso, uma desconfiança histórica enraizada entre a comunidade indígena e as autoridades brancas, a colaboração já nasce morta, né? Entendi. A polícia não entra na reserva com a mesma urgência e a comunidade não confia na polícia para dar informações. O cenário estava montado para o desastre. É nesse vácuo que o silêncio começa a crescer. E é um silêncio estranho, porque, ao mesmo tempo, os rumores corriam soltos. Os nomes de 2 homens, ambos conhecidos na comunidade, começaram a ser sussurrados de canto em canto. As pessoas sabiam, ou, pelo menos, desconfiavam muito. Mas por que ninguém falou oficialmente? É que esse silêncio, ele tinha 2 camadas, sabe? A primeira é a mais óbvia, que era o medo de represálias. Certo. Eram homens com reputação de serem perigosos. Mas a segunda camada é mais profunda. É o que os analistas chamam de trauma coletivo. Falar sobre o desaparecimento da Susan não era falar só dela. Era reabrir a ferida de todas as outras perdas de outras mulheres, de outras histórias que foram ignoradas. Nossa. Era um silêncio, tipo, para se proteger da dor e da frustração de saber que provavelmente nada seria feito. De novo. É um peso enorme. Um silêncio que vem de um lugar emocional, histórico. E no meio disso tudo, uma única voz se recusava a calar, a da mãe da Susan. Ela se tornou o rosto da busca, sabe? Organizava vigílias, falava com a pouquíssima imprensa que se interessava. Ela não desistiu. Não. E tem uma frase dela nos materiais que resume tudo de um jeito devastador. Ela disse: era como se ninguém ligasse. Simples assim. E se a gente conecta essa sensação de abandono com a cobertura da mídia da época, a gente vê
que ela tinha toda a razão. As poucas notícias eram mínimas, sem senso de urgência. As manchetes eram, tipo, discretas, sabe? Mulher de lacto flambô desaparecida após festa. Sem foto, sem destaque. Nada, sem comoção. O caso era tratado como estatística, não como a tragédia de uma mãe de 29 anos. A mídia, nesse caso, não só refletiu, como amplificou essa omissão institucional. O tempo foi passando e a história ficou ainda mais sombria. 6 meses. Em novembro de 1990, 2 caçadores estão numa trilha remota na floresta e encontram restos mortais. Eram dela? Eram da Susan. E a cena, segundo os relatos, não deixava nenhuma dúvida de que tinha sido um crime extremamente violento. Havia ossos com sinais de trauma e um detalhe crucial. Um rolo de fita adesiva perto do corpo, indicando que ela tinha sido amarrada. E aqui a gente chega num ponto da história que é, assim, quase inacreditável. A descoberta de um corpo, com evidências claras de um homicídio, deveria ter sido catalisador para uma investigação massiva. Sim, era o momento de virar o jogo. Exato, mas o que aconteceu foi o oposto. Peraí, como assim? Eles tinham o corpo, a prova do crime. O que mais precisavam? Pois é, a perícia foi pífia, mesmo para os padrões de 1990. A cena do crime não foi isolada direito, o que pode ter contaminado tudo. A coleta de provas foi superficial. E o mais chocante, os 2 homens, aqueles cujos nomes eram sussurrados, foram entrevistados de novo e liberados. De novo? De novo, sem nenhuma acusação. Na prática, a descoberta do corpo levou o caso a um beco sem saída. A investigação estagnou, Egi. Isso é revoltante. E enquanto a investigação oficial parava, a comunidade encontrou um jeito próprio de lidar com a tragédia. O local onde o corpo da Susan foi encontrado se tornou uma espécie de memorial informal. Sei. As pessoas iam lá e deixavam flores, amuletos indígenas, pedras pintadas. Era um jeito de dizer que ela não tinha sido esquecida, pelo menos não por eles. Esse ato é muito simbólico, né? É o que acontece quando a justiça formal falha. A comunidade cria os próprios rituais de memória, de luto, de justiça. É um recado silencioso para o sistema. Nós não esquecemos, mesmo que vocês tenham escolhido esquecer. É um ato de resistência pacífica, mas muito poderoso. E essa resistência foi testada ao máximo, porque os anos seguintes foram um ciclo de tortura psicológica para a família. Esperança e frustração, de novo e de novo. E é aqui que a história fica ainda mais perturbadora. Começaram a surgir o que as fontes chamam de confissões abafadas. Conta mais sobre isso. O que eram exatamente essas confissões? Eram pedaços de verdade que escapavam. Homens, geralmente bêbados em bares, que se gabavam para os amigos de saber o que tinha acontecido. Ou, em momentos de culpa, sussurravam coisas para parentes. Nossa! Tem uma citação específica nos materiais que é de gelar o sangue. Um dos suspeitos teria dito a um familiar: "A gente amarrou ela. Foi errado. Mas ninguém precisa saber." E o que a polícia fazia com essas informações? Porque isso é uma pista muito quente. Quase nada. A informação chegava, era registrada numa nota, mas nunca virava uma ação concreta. Um mandado de busca, uma nova intimação. Nada. Isso foi alimentando um ciclo de frustração terrível. A cada troca de xerife no condado, vinha a promessa: "Vamos revisitar o caso Poupar." Ah, claro. A família se enchia de esperança, achando, agora vai, mas sempre terminava em nada. Com o tempo, essa inércia completa criou uma teoria forte na comunidade de que o caso era de alguma forma protegido, que alguém poderoso não queria que ele fosse resolvido. E quando parecia que não podia piorar, veio o golpe final. Décadas depois, já em 2015, a tecnologia de DNA tinha avançado absurdamente. Uhum. A família, agarrada a essa última esperança, pede formalmente que as provas da cena do crime sejam reanalisadas. O que seria o procedimento padrão hoje em dia, em qualquer cold case, né? Um caso arquivado. Exato, eles queriam testar a fita adesiva, as roupas, qualquer coisa. E a resposta que eles recebem da polícia, eu tive que ler essa parte 2 vezes porque parece ficção. A resposta foi que as evidências cruciais foram extraviadas. Extraviadas? Como assim?
simplesmente sumiram. A explicação oficial é que se perderam durante uma mudança de sede do departamento de polícia. A fita adesiva, as roupas, tudo desapareceu. A perda de evidências, isso é a materialização de décadas de descaso. É o ponto final na falha institucional, porque isso encerra, de forma prática, quase todas as chances de se chegar a uma solução jurídica. Não é um simples erro administrativo, como eles talvez queiram que pareça. É o apagamento da última esperança, é a confirmação de que para o sistema aquele caso nunca foi uma prioridade. Com a via judicial praticamente morta, a luta por justiça teve que se transformar. O caso da Susan saiu do arquivo empoeirado da polícia e virou um símbolo. E um dos exemplos mais fortes disso é uma instalação de arte incrível chamada Echoes of Susan, Ecos de Susan. O que era essa instalação? Era de uma beleza e de uma força, assim, imensas. Artistas projetaram o rosto sorridente da Susan em tamanho gigante nas árvores da floresta onde o corpo dela foi encontrado. À noite, quem passava pela estrada viu o rosto dela ali, entre as folhas, te olhando. Que poderoso! De repente, uma história que estava abafada por 30 anos ganhou uma visibilidade nacional. A arte deu a Susan o destaque que a mídia e a justiça nunca deram. E essa transformação é, assim, fundamental, porque a história dela deixou de ser apenas um caso policial e passou a ser estudada em universidades. Virou um caso exemplar de falha institucional, de racismo sistêmico, de violência de gênero. O nome dela, que antes era só um sussurro lá em Lac do Flambeau, agora ecoa em palestras, em audiências públicas. O legado dela se tornou um chamado por mudança, sabe? É a arte e a academia ocupando o espaço que a justiça deixou vazio. Exatamente. E a pessoa que carrega essa bandeira hoje com uma força impressionante é a filha da Susan. Ela era só uma criança quando a mãe desapareceu, hoje é uma mulher adulta e o rosto dessa luta. Tem uma fala dela nos materiais que é de cortar o coração. Ela diz: "Minha mãe não morreu só naquela noite. Ela morre de novo toda vez que ignoram o que foi feito com ela." Nossa. Isso mostra como a injustiça é uma ferida que continua aberta, sangrando. E para fechar essa parte, tem um detalhe sobre a filha que é muito comovente. Todos os anos, ela vai até o local na floresta, onde a mãe foi encontrada. Lá, ela deixa flores e escreve uma carta. E todas as cartas, todos os anos, começam com a mesma frase: "Mãe, ainda estou tentando." Essa imagem, "ainda estou tentando", resume absolutamente tudo. A persistência, a dor, o amor e a luta de uma filha contra um sistema inteiro que falhou com elas em todos os níveis imagináveis. Então, o que a gente tira de tudo isso? Ao mergulhar nesses materiais, fica muito claro que a história de Susan Poupart não é só sobre um assassinato brutal que ficou sem solução. É a anatomia de uma falha sistêmica. O crime, o ato final, foi cometido por indivíduos, mas o silêncio que protegeu esse crime por décadas, esse foi institucional, foi comunitário, foi midiático. Exatamente. E a reflexão final que os materiais nos deixam é que, mesmo sem um veredito num tribunal, a história se recusa a ser esquecida. A memória da família, a arte que foi criada, a insistência da filha, tudo isso se tornou uma forma alternativa de justiça, de resistência. A ausência física da Susan se transformou numa presença política e cultural incrivelmente poderosa. Ela está mais presente hoje do que esteve por muitos anos. Muito mais. Isso nos deixa com uma última provocação, né? Um dos textos termina com a frase: "A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona." Depois de analisar tudo isso, a gente fica se perguntando, no mundo com tantos casos arquivados, tantas vozes silenciadas, o que realmente permite que uma verdade como a de Susan sobreviva por tanto tempo? É a força incansável da memória de uma família? É a evolução da tecnologia que um dia pode revelar algo novo? Ou é a esperança de que, um dia, a consciência de alguém finalmente pese mais do que o medo de falar?